Nossas Bíblias. Na primeira epístola de João, primeira epístola de João, capítulo de número 2. Primeira epístola, capítulo de número 2, a partir do verso de número 15. Primeira epístola de João 2, do 15 até o 17. Diz assim a palavra de Deus: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Podeis assentar. Esse texto é importante para nós, irmãos, porque há diversas passagens da Bíblia sobre a nossa separação do mundo. E, obviamente, separar-se do mundo não poderia ser enclausurar-se num mosteiro ou não estar ocupado das atividades do cotidiano. Aqui a Bíblia diz o que é a substância do mundo com o qual a igreja não deve manter comunhão. É esse sistema de coisas que se orienta por esses três elementos aqui: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O verso 16 diz: Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Portanto, separar-se do mundo é separar-se, acima de tudo, destas coisas. E você não pode se separar destas coisas meramente se retirando do convívio, das ocupações cotidianas, porque estas coisas nos assediam de dentro para fora, porque estas coisas estão ligadas à nossa natureza caída, decadente. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Obviamente que isto procede da nossa natureza caída, mas tudo que o homem construiu a partir dessa natureza caída, agora pelo lado de fora, instiga também essa natureza caída. Construímos coisas que nesta forma de vida, de organização, contribuem para estimular a soberba da vida, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. O que estava no interior do homem se exteriorizou nas construções culturais da sociedade, que agora vem tentar despertar aquilo que está dentro de nós e que gerou também tudo isso. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nesta noite eu gostaria de destacar a segunda, pouco falada. Geralmente falamos da concupiscência carnal, falamos da soberba da vida, do orgulho, da vaidade, mas eu gostaria de destacar a comumente menos mencionada, a concupiscência dos olhos. Concupiscência é um desejo forte, egoísta, porque visa a autossatisfação. E sendo dos olhos, então é algo em que os olhos se fixam para buscar algum tipo de autossatisfação, satisfação egoísta, a concupiscência dos olhos. Na verdade, esta concupiscência mencionada como dos olhos está aqui resumida na faculdade da visão, porque ela, na verdade, está associada aos 5 sentidos. O que o texto quer realmente falar é que nós não devemos
satisfazer a cobiça daquilo que pode ser tocável, talvez ouvido, talvez cheirado, visto. Incluiria aqui, por exemplo, a gula daquele que, desejando uma coisa pelo cheiro, se sente atraído e busca a autossatisfação a todo custo. Ou daquele que, por algum desejo de ouvir alguma coisa iníqua, fica obcecado por isso. Ou ainda, alguém que quer tocar em algo que vai lhe estimular, talvez, a concupiscência da carne. Os olhos aqui estão de forma metonímica, representando todos os sentidos. Aliás, esse uso que usa a visão para, com ela, tratar de todas as outras faculdades dos outros sentidos. Essa forma de falar nós encontramos, por exemplo, num filósofo grego, Aristóteles. Aristóteles dizia que dos 5 sentidos o principal era a visão. Porque tudo evoca a visão. Eu sinto o cheiro de algo, eu evoco a imagem daquilo que eu associo a esse cheiro. Se eu toco em algo, eu trago à visão algum tipo de imagem de sua consistência. Se eu ouço algo, de certa maneira, aquilo que eu estou ouvindo fala de alguma coisa que minha mente procura imaginar como seria a cena e, portanto, mais uma vez, de forma imaginativa, aparece alguma coisa ligada à visão. Nós evocamos tudo que os nossos sentidos percebem na nossa imaginação com uma representação visual. Dos sentidos, o mais importante, portanto, é a visão. E ele pode ser usado muitas vezes, como acontece aqui, para designar o que procede de todos os sentidos, como estímulos que nos vêm e que nos tornam obcecados por satisfazer aquilo que eles despertaram. Mas nós vamos dar uma ênfase específica à questão dos olhos, como diz aqui a Bíblia. Aqui nós temos menção a 3 coisas que estruturam este mundo caído: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Se você prestar atenção, na Bíblia verá que estas 3 coisas assediaram Adão e Eva, e foi por elas que eles se deixaram conduzir à queda. Lá no livro do Gênesis, nós temos o seguinte, no capítulo de número 3, Gênesis 3, diz assim a Bíblia Sagrada, no versículo de número 6, Gênesis 3, 6, e viu a mulher que aquela árvore, a árvore de que Deus havia dito para não comer, era boa para se comer, concupiscência da carne, e agradável aos olhos, era esteticamente atraente, concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. O diabo dissera que se o homem comesse daquela árvore, seria como Deus, conhecendo o bem e o mal, a soberba da vida. Então diz, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, deu também a seu marido, e ele comeu com ela. As 3 coisas que instigaram o desejo de experimentar o sabor: ela era boa para se comer, era agradável aos olhos, e imaginava-se iludidamente, por sedução de Satanás, que comer daquele fruto levaria o homem a algum tipo de progresso, de melhora, de autossuficiência em relação a Deus, a não depender, portanto, mais de Deus, e assim houve a queda. Na tentação de Jesus no deserto, nós vemos essas 3 coisas também, embora elas estejam lá se imbricando umas com as outras. Quando Satanás tenta Jesus para transformar pedras em pães,
e quebrar o jejum, a consagração que ele estava fazendo, ele está alimentando mais diretamente a cobiça da carne. Mas, obviamente, ao apontar para uma pedra e falar em pão, ele queria que Jesus imaginasse a visão de um pão, que envolveria a concupiscência dos olhos. E como ele dizia, se tu és filho de Deus, então se Jesus transformasse pedra em pão, se exibiria. Haveria um elemento de soberba da vida também, mas o que se destacava mais ali era a concupiscência carnal, que ele queria despertar em Jesus, mas não encontrou em Jesus Cristo a oportunidade. Quando ele mostra os reinos da terra e oferece-os a Jesus em troca de adoração, ele quer despertar em Cristo o que não conseguiu, a concupiscência dos olhos. Obviamente ali se liga também a soberba da vida, porquanto eram reinos e glória que ele poderia ter, mas o apelo é imediatamente à vista. Tanto que Jesus é levado para um lugar bem alto, para que de lá possa ver muitas coisas. E Satanás também, irmãos, procura despertar em Jesus a soberba da vida. Quando ele diz, olha, pula daqui, salta, os anjos vão te segurar, ou seja, mostra que os anjos estão a teu serviço, para saírem voando e te proteger. Uma exibição egocêntrica para revelar poder. Nós vemos, portanto, que Satanás usou estes mesmos elementos na tentação a Cristo, mas diferentemente de Adão, que se deixou seduzir, Jesus resistiu a Satanás, apegado à Escritura. Para tudo que o diabo dizia, Jesus dizia, está escrito. Está escrito. Quem ordenava a vida de Jesus Cristo enquanto ser humano não era o que sua carne preferia, não era o que os seus olhos lhe ofereciam, não era a pretensão de grandeza, era o que estava escrito, era a palavra divina. E meus irmãos, hoje nós vivemos num mundo que parece que está organizado para despertar a concupiscência dos olhos. Quem usa a internet, praticamente todos nós, por alguma razão, trabalho, estudo ou qualquer coisa, usamos. Nós vemos como em sites de notícias aparecem cenas de pornografia, propaganda de remédios para intensificar a vida sexual. Em redes sociais, as pessoas exibem os seus corpos quando estão em posição de quase absoluta nudez, muitas vezes. Repentinamente aparecem propagandas, sugestões, com imagens obscenas. E se alguém, porventura, fizer alguma concessão a isso, as redes sociais intensificam a oferta, porque entendem que a pessoa deu algum sinal de aceitação e começam a bombardear essa oferta, tentando dominar pelos olhos. Ontem eu estava com um grupo de pesquisadores que pertencem ao meu grupo de pesquisa da universidade. Houve a compra de passagens aéreas para um evento que eles vão participar, estávamos lá vendo isso, e quando se comprava a passagem, aparecia a imagem de um carro, já oferecendo um carro para alugar, um hotel para utilizar, para que a pessoa se desperte para o consumo a toda hora. Há, portanto, uma invasão de imagens para ganhar a concupiscência dos olhos. Nós temos que preparar crianças, adolescentes, jovens para isso, fazê-los entender que concessões nessa área farão as redes sociais aumentarem a amostragem de tudo isso. Quanto mais se ceder à tentação vai ficar maior, porque eles vão interpretar como algum tipo de sinalização positiva a isso e vão ofertar mais imagens ainda. E não adianta, irmãos, nós
salientarmos aquelas virtudes que possuímos em relação a coisas pelas quais nós não estamos sendo tentados. Geralmente, quando tem aqueles programas policiais em que se entrevistam presos, ou cometedores de crimes, ou pessoas que acabaram de ser presas por alguma acusação, quando a pessoa não tem como não confessar o que fez, ela admite o que fez, mas aí ela salienta o que ela não fez, querendo dizer que existe alguém pior do que ela, que foi capaz de fazer alguma coisa mais grave do que aquela que ela fez. Mas não há nenhum valor em nós alegarmos vitória em coisas que não são para nós tentação. Pessoas que têm um temperamento naturalmente quieto, manso, fleumático, pessoas que, portanto, não são sanguíneas, não explodem com facilidade, às vezes contam como virtude a sua serenidade. Mas aquele que é sanguíneo e se regeu, esse sim mostrou virtude, porque ele foi assediado por aquilo que o incita e venceu. Mas não adianta alguém falar daquilo que venceu onde não foi tentado. E nós temos uma ilustração interessante para isso na Bíblia. Em Gênesis, no capítulo de número 4, a Bíblia Sagrada fala de Caim e Abel, de como a oferta de Abel foi recebida e a de Caim não, e Caim ficou indignado. Gênesis 4, a partir do verso 5, mas para Caim, para a sua oferta não atentou, irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Note, Deus está avisando a Caim que uma tentação específica, um pecado, estava batendo à sua porta. O pecado está aí, está na porta, jaz à porta. Ou seja, a tentação para ele fazer alguma coisa contra Abel, ele estava indignado. E Deus disse, e sobre ti vai ser o desejo deste pecado, desta tentação que bateu à tua porta, mas sobre ela tu deves dominar. O importante, irmãos, é dominar o pecado que bateu à nossa porta. Não adianta nós falarmos como se fosse uma vitória de que não fazemos isso e aquilo que nunca bateu à nossa porta, que não nos está tentando. Nós temos que vencer aquele pecado que está batendo à porta, está jogando sobre nós o seu desejo. Sobre ele nós devemos dominar, e temos um fruto do Espírito para isso, domínio próprio, através do Espírito Santo de Deus. E aqui é onde nós queremos chamar a atenção de todos. Nesse burburinho de imagens, de tentações, de coisas que se apresentam aos olhos, nesse bombardeio de imagens, nós temos pecados que estão batendo à nossa porta. E nós devemos dominá-los. E nós devemos subjugá-los. É preciso que cada um assuma um compromisso forte em relação a isso. A Bíblia Sagrada diz, lá no Salmo de número 66, versículo 18, se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu me inclinar para o pecado, se eu atender ao convite do pecado, a minha comunhão com Deus vai estar prejudicada. As minhas orações não chegarão aos ouvidos e ao coração de Deus. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Por isso, em relação à questão dos olhos, nós temos que ter um compromisso firme de não pecar com nós mesmos. E devemos estar seguros, se somos salvos, de que o Espírito Santo que em nós habita,
nos deu esse fruto do Espírito que é o domínio próprio. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, lá no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 31. Veja o que Jó disse. Um homem íntegro, diz a Escritura. Um homem que não blasfemou. Satanás quis levá-lo a um pecado, mas ele foi firme na sua fidelidade. E aqui em Jó 31 ele diz o seguinte, a partir do verso 1. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Ele disse, eu fiz um pacto, fiz um compromisso de honra com os meus olhos. Eu não os vou fixar numa mulher, numa jovem, porque ele era casado. Não vou fixar numa jovem. Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Davi, irmãos, pecou porque não vigiou quanto a isso. O ócio o fez vulnerável à concupiscência dos olhos. Veja o que a Bíblia Sagrada diz, lá no livro de Samuel. No segundo livro de Samuel, capítulo 11, a partir do versículo de número 1. Diz assim a Bíblia Sagrada, segundo Samuel 11, a partir do 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano do tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço, na casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Veja como a Bíblia ela descreve, irmãos, cuidadosamente o percurso de uma queda. O versículo 1 diz que aquele tempo era um tempo de os reis irem à guerra. Eram os reis que deveriam estar à frente dos exércitos, em campo de batalha. Mas em vez de Davi, que era o rei, ir à guerra, ele enviou Joabe para que ele pudesse ficar em Jerusalém. Os seus soldados lá em campo de batalha, lutando, e ele usufruindo do conforto do seu castelo. A Bíblia dá a entender que ele estava vivendo de maneira ociosa. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, dá a entender que ele dormiu muito, acordou muito tarde e andava passeando no terraço, portanto ele não tinha uma ocupação definida, estava ocioso. E foi aí que ele viu do terraço uma mulher que estava tomando banho, foi Betseba. E ele a cobiçou, e nós sabemos do grande prejuízo que isso foi, não só para a vida espiritual de Davi, mas para a nação de Israel. Ele cometeu adultério com esta mulher, e na obsessão para esconder aquilo que havia feito, porque a mulher ficou grávida, ele quis trazer o marido dela do campo de batalha, para estar com ela, e assim, ele pensar futuramente que o filho seria seu. Mas o homem, diferentemente de Davi, não queria ócio, era tão leal ao seu exército, que não queria ficar com a mulher de forma alguma. Davi, então, o colocou numa posição estratégica para ser atingido em campo de batalha. E, indiretamente, foi responsável pela morte daquele homem. Um abismo foi chamando outro abismo, o desejo de ocultar um pecado levou a outro pecado, e ele ficou tão endurecido, tão insensível, que para Natã, o profeta, despertá-lo, contou uma história paralela, até que Davi se indignou com o homem de quem Natã falara na história,
E Natã então disse: este homem és tu. E foi então quando ele se viu como perverso, pediu perdão, escreveu o Salmo 51 e chorou amargamente. Mas note, um homem aqui que não estava com os outros no campo de batalha, não estava com o povo de Deus no meio da peleja, quando ele deveria estar. Um homem que estava entregue apenas a um descanso infinito, a um ócio e a oportunidade, portanto, de ser seduzido pela concupiscência dos olhos. Lá no livro de Salmos, o salmista também fala no Salmo 119, o seguinte, versículos de número 36 e 37. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Note que sempre a palavra de Deus se apresenta como o caminho para vencer a tentação. Tem uma passagem que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus venceu o diabo dizendo: está escrito. E aqui a Bíblia diz: inclina o meu coração aos teus ouvidos e não a cobiça, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Tira os meus olhos da vaidade. Meus irmãos, nós temos que, como Jó, fazer um pacto com os nossos olhos, de não focar nestas coisas, porque elas vão atraindo outras e outras e outras. Às vezes, eu aconselho pessoas que têm problema nessa área e elas já vêm cedendo, e eu digo: olha, porque você cedeu ao longo do tempo, a tentação tornou-se extremamente forte. Agora, para você vencer isso, é como uma desintoxicação. Você vai ser terrivelmente tentado a olhar, porque você está instintivamente, pelas concessões que já fez, inclinado naturalmente a imediatamente olhar. Você vai ter que se retrair, e isso vai ser difícil no primeiro momento. Mas depois de um tempo de disciplina, você mantendo essa postura, então você vai ter depois facilidade de simplesmente não olhar. Mas se você depois voltar a olhar de novo, isso se torna mais forte e mais forte. Nós não podemos, irmãos, alimentar a carnalidade. Nós temos que ser radical em relação a esse assunto. Jesus também falou sobre isso. Veja o que Jesus Cristo disse lá no Evangelho de Mateus. Capítulo de número 5. Jesus diz o seguinte, versículo 27, a partir do 27. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar, que é olhar, é dar atenção, numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, veja só, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e a atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Obviamente, Jesus não está falando aqui que nós devemos decepar os nossos membros do corpo. Também não vou dizer que é simbólico o que ele está dizendo. O que eu posso dizer é que é hipotético. Ele está querendo dizer o seguinte: quando alguém olha para uma pessoa, não são os olhos que autonomamente fizeram isso, é o coração que se inclinou para isso. Mas se a culpa fosse dos olhos, se fossem os teus olhos que autonomamente estivessem olhando, se eles fossem o problema, valia a pena arrancá-los e lançá-los longe.
Quem faz alguma coisa com a mão, não é a mão que fez autonomamente, é a vontade dele. Mas Jesus está dizendo, se fosse realmente a mão, se é a mão que faz isso, se fosse ela, valeria a pena arrancá-la. Porque era melhor entrar aleijado no céu do que com todo o corpo ir para o inferno. Mas note, ele usa essa linguagem para que nós sejamos radicais. Se tem alguma coisa que está facilitando a tentação, eu tenho que cortar fortemente. Se tem um cenário, um ambiente, uma circunstância que está favorecendo a minha tentação, eu tenho que evitar essa circunstância, eu tenho que evitar tudo isso. Quando a Bíblia fala de outros pecados, diz que nós devemos enfrentá-los diretamente. Se alguém quiser que nós neguemos a nossa fé, vamos afirmá-la publicamente. Mas em relação aos pecados físicos, a Bíblia diz que a gente deve fugir da prostituição. José do Egito foi assediado pela esposa de Potifar, ele saiu correndo e ela puxou a parte da roupa dele que rasgou, mas ele mesmo assim correu com tanta força que a roupa se rasgou, mas ele se foi, porque ela o queria assediar. Portanto, em relação a estas coisas, nós temos que fugir daquilo que nos debilita espiritualmente, nos enfraquece espiritualmente. Se tem alguma coisa que está levando a isso, arranca isso. Lança para longe de ti. Tira aquilo pela raiz. Se há alguma coisa que leva ao tropeço, afasta-te disso daí. Lá em Hebreus, a Bíblia diz, no capítulo de número 12, que nós devemos fitar os olhos em Jesus Cristo, autor e consumador da fé, contemplá-lo, a sua glória. Mas também diz para a gente deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia. Note, deixar o pecado e o embaraço. Há uma distinção. O embaraço não é o pecado, mas é aquilo que leva ao pecado. Uma pessoa, por exemplo, que se você, por exemplo, em uma pessoa amarrar o cadastro de um sapato no outro, como era uma brincadeira que se fazia antigamente, a pessoa não percebia, amarrava o cadastro de um sapato de um pé no do outro, e quando a pessoa começava a andar, ela caía. Quem está com os cadastros amarrados, necessariamente não vai cair, mas vai ter uma grande probabilidade de cair. É um embaraço. É alguma coisa que facilita a queda. O pecado é a queda. Mas aquilo que está lhe fazendo andar tropicamente, aquilo que não lhe dá liberdade, aquilo que faz você andar mancando, é o embaraço. E o que é embaraço para um não é embaraço para outro. Cada um deve ter o discernimento para saber aquilo que está embaraçando, aquilo que cria a oportunidade, aquilo que abre a porta para a tentação e o pecado. Lá na carta de Paulo aos Romanos, ele diz o seguinte: se eu fosse pegar um versículo da Bíblia sobre o caminho de santificação, esse para mim seria o mais relevante. Romanos 13, verso 14. Diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Note, tem uma atitude minha para com Cristo e tem uma atitude minha para com a minha natureza carnal. Em relação a Cristo, eu devo me revestir dele. Eu devo me encher dele. Eu devo assumir a identidade dele. Eu devo me envolver com ele. Revesti-vos, tenha comunhão com Cristo, se aproxime de Cristo, tenha uma vida com Deus. E não tenha cuidado da carne. Martin Lloyd Jones dizia que a melhor tradução para esse versículo seria assim: e não dê provisão à carne, e não alimente a carne, e não fortaleça a carne. Há pessoas que vêm para a igreja, participam da obra de Deus, estão intensamente envolvidos, procurando se revestir de Cristo, mas concomitantemente estão vendo coisas que não se deve ver, lendo bobagens que não se deve ler, estão fortalecendo a carne. E tem aqueles que estão obcecados por fugir do pecado, fazendo jejuns físicos e tal,
mas que não procuram a Cristo para ter uma comunhão com Ele, querem vencer legalisticamente. O caminho equilibrado é esse: busque comunhão com Jesus Cristo e não alimente a carne, e não fortaleça a natureza carnal, e não dê provisão para a natureza carnal. Porque eu vou lhes dizer uma coisa, irmãos, que eu aprendi desde cedo com outros pregadores. Nós nos convertemos, mas a carne nunca se converte. O que eu quero dizer com isso? Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, e com o Espírito Santo nós podemos exercer sobre a carne em nós domínio próprio. Podemos exercer regência sobre os impulsos carnais, podemos colocar em ordem. Mas eu quero dizer uma coisa: a carne está lá do mesmo jeito, depois de convertidos, a natureza carnal ainda está lá do mesmo jeito. Você pode passar 20 anos, a sua natureza carnal é a mesma de quando você se converteu, e digo mais, de antes de você se converter. Você é que não é mais o mesmo, você aprendeu a vencê-la. Muita gente, irmãos, depois de muitos anos de uma vida cristã abençoada, cai em pecado por causa disso. Eles foram vencendo os próximos de Cristo, subjugando a natureza carnal. E aí chegou um momento que eles começaram a achar que eles tinham vencido definitivamente. Relaxaram na vida espiritual. E a natureza carnal veio como um vulcão, fazendo-os cair nas coisas que eles caíam talvez na época da incredulidade. Essas pessoas às vezes ficam tão frustradas, decepcionadas consigo mesmo, que às vezes o grande problema para erguê-las é exatamente lembrar que Deus ainda perdoa pecados. Mas eu quero dizer isso: se você não tiver uma vida com Deus, você pode fazer coisas que você nunca imaginaria, estando bem espiritualmente, agora que você iria fazer. A natureza carnal é a mesma. Você que tem que andar com Deus. Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Os puritanos chamavam isso de prática da presença de Deus. Se eu andar na presença de Deus, eu tenho temor, eu sei que Deus está me vendo. Não apenas estou em comunhão com Ele, eu sei que Ele está me vendo, eu tenho temor de Deus. Quando alguém começa a se absorver com os cuidados dessa vida, começa a perder aquela noção de que Deus o observa, de que Deus está do lado, vendo o que ele está fazendo. E as coisas vão se tornando mais tentadoras neste mundo. Mas se eu andar na presença de Deus, o pecado vai me incomodar. Por isso que 1 João 1,7, a Bíblia diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Note, se eu andar na luz, eu não serei necessariamente impecável. Mas se eu pecar, logo vou me arrepender, e o sangue de Cristo vai purificar. Andar na luz é andar às claras com Deus, Ele me vendo, Ele me enxergando, eu sabendo que estou diante dEle. Essa é a prática da presença de Deus, é eu estar consciente de que Deus está ali, de que eu estou andando com Ele. E Ele diz que se eu andar na luz, eu vou ter comunhão com os outros. Porque, irmãos, não há comunhão quando alguém oculta pecado. Quando você disfarça uma imagem perante o outro, que você sabe que não é a realidade do que está dentro de você. Quando você não é transparente, a verdadeira comunhão é quando nós somos transparentes ao outro. Então, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Há pecados, irmãos, nessa área, que estão destruindo vidas. Como eles acontecem dentro de uma esfera privada, doméstica, solitária. A pessoa realmente tem que saber que Deus está presente para saber da gravidade do pecado. E se ela não está em comunhão com Deus, ela não tem este senso forte da presença de Deus. O outro que desconhece o fato não a pode repreender, mas existe um caminho para ela saber que está errada alguma coisa nela. É que quando o pecado é oculto, irmãos, se alguém de fato é um crente, ele
oprime por dentro. Ele devasta por dentro. Veja o que a Bíblia Sagrada diz no livro de Salmos, no capítulo de número 32. Salmo de número 32, a partir do verso de número 3. Quando eu guardei silêncio, ou seja, quando eu não confessei o pecado a Deus, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Note, ele está dizendo, vem um cansaço, como se os ossos estivessem envelhecendo, como se estivesse havendo um bramido, um grito o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Agradeça a Deus quando isso acontece, porque os bastardos, os que não são filhos de Deus, é que estão sem disciplina. O Filho de Deus está sob disciplina. Deus corrige a quem ama e açoita quem recebe por filho. De dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor, minha alegria, meu bom humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Note como o salmista, irmãos, mostra que é preciso uma resolução. Ele diz, confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu para quem? Para ele mesmo. Ele chegou um momento que ele disse para ele mesmo, chega, estou arruinado por dentro. E ele disse para ele mesmo, não, agora eu vou confessar. O filho pródigo estava lá, cuidando dos porcos, e caiu em si, disse, pronto, levantar-me-ei. Tem que ter esse levantar-me-ei. Levantar-me-ei, terei com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me como um dos teus empregados. Não adianta a gente dizer, eu vou fazer isso amanhã, depois da manhã. É preciso se levantar, é preciso dizer para si mesmo, é preciso tomar uma atitude, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E vou para uma segunda coisa, para que haja vitória. A confissão, irmãos, tem que ser sem desculpas, escusas, eufemismos e amenizações. Às vezes, nós nos arrependemos, mas não profundamente como deveríamos. Nos arrependemos dizendo, eu pequei, mas também teve isso. Não pode ter um mais. Se tiver um mais, você ainda está vulnerável. Você ainda está enfraquecido. É preciso que todas as escusas desapareçam, saiam da frente. Uma confissão aberta, o salmista fez no Salmo 51. Ele disse, Senhor, tu és inculpável no julgares, no falares. Fui eu que pequei, contra ti somente pequei. Fiz o que é mal perante os teus olhos. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Não tem excusa, não tem amenizações, não tem desculpas. Lá na epístola de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 13, Tiago diz assim, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Tiago diz, olha, ninguém diga que foi tentado por Deus. Deus não tenta ninguém, nem é tentado pelo mal, cada um é engodado pela sua própria concupiscência. O problema está dentro de você.
Ele mostra até como é que o pecado se desenvolve, que começa com a concupiscência da luz, o pecado na mente, o pecado consumado nos atos, gera morte. Ele diz, não erreis, esse não erreis, quer dizer, não se enganem, não se iludam, o problema está em vocês, cada um é engodado pela sua própria cobiça, está em vocês. Às vezes eu vejo pessoas, irmãos, que pecaram, mas elas estão ressentidas consigo mesmos, frustradas. Às vezes porque resta um elemento de ego. Não, eu não posso ter sido sozinha o responsável por isso. E aí ela transfere a culpa. E eu fico revoltado quando a pessoa vem e culpa a igreja. Ah, é porque a igreja não fez isso, a igreja não me atendeu. Ah, é porque os irmãos não oram mais como antes. Ah, é porque os irmãos, é porque a igreja... Não, é você. Se alguém quiser encontrar uma culpa exógena, quer dizer, fora dele, não se arrependeu. Não diga, ah, é porque eu vim de uma família. Não, esqueça isso. Não é porque quando eu era criança eu passei por isso. Não. Não é porque o pastor fez isso daqui, a igreja fez isso. Não, é você. É você, se você quer cura para a sua alma, confesse. Esse ressentimento em relação ao seu próprio pecado com os outros mostra o seu orgulho. Você se acha tão bom, tão boa, que você não consegue admitir que fez isso sem alguém ter feito alguma coisa para você tropeçar. Não, eu sozinho não fiz isso. Fez! Pecou! Transgrediu! Natan disse a Davi, és tu! Davi confessou o seu pecado. O que vem de fora, irmãos, é a graça de Deus. Diz aí o versículo 17 de Tiago 1, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Muita gente que culpa a igreja, culpa isso, culpa aquilo, na verdade está culpando a Deus. Aí não tem coragem de falar diretamente que é Deus, aí fala do povo de Deus, das circunstâncias, das coisas relativas às coisas de Deus, como sendo alguma culpa vinda do povo de Deus. Por exemplo, como o mundo odeia Israel porque odeia Deus. Para não ir diretamente contra Deus, vão contra Israel. Mas a Bíblia diz que o que vem de Deus é toda boa dádiva e todo dom perfeito. A salvação não vem de vós, é dom de Deus, mas o pecado vem de você. O pecado vem de você. Cada um é engodado pela sua própria concupiscência. É preciso uma confissão, irmãos, verdadeira. Uma confissão integral. Lá no livro de Provérbios, a Bíblia diz no capítulo de número 28, versículos 13 e 14. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, não é só confessar, e deixa, alcançará a misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, ou seja, que anda na presença de Deus. Por isso, ele vive sob temor, no sentido positivo, não de medo, de terror, mas de reverência. Bem-aventurado o homem que continuamente teme. Mas o que endurece o seu coração, o que não confessa, o que fica obstinado, cairá no mal. Por fim, irmãos, eu termino essa mensagem com um texto lá de Salmos. E esse texto de Salmos vale não só para a questão de concupiscência dos olhos, da carne, todo tipo de pecado que começa com a frieza espiritual. Lá no Salmo 119, a Bíblia Sagrada diz assim no versículo 25. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. A alma do crente, a alma do ser humano, ela é fruto de uma interação entre o espírito que Deus soprou e o corpo que foi feito do pó da terra. Deus fez o homem do pó da terra, o corpo, soprou nele o espírito e ele tornou-se alma vivente. Nossa alma tem elementos ligados ao corpo e ligados ao espírito. Tanto é verdade que tem a alma vegetativa e a sensível, que existe, por exemplo, nos vegetais, nos animais, na medida em que eles têm vida.
e que acaba quando a vida deles também neste mundo termina. Mas o homem tem a alma racional, é essa que leva as outras para uma condição de eternidade, ou as outras dimensões da alma, porque não são 3 almas, mas são 3 degraus. A nossa alma, portanto, tem elementos que se ligam ao espírito e tem elementos que se ligam ao corpo. E nós estamos sempre querendo nos apegar ao pó. A alma está sempre querendo se apegar ao pó, ao terreno. Aí ele diz: vivifica-me, Senhor. Tira-me dessa morte, deste apego ao que é de baixo, ao pó. Vivifica-me, segundo a tua palavra. Meus amados irmãos, existe uma lei da natureza, a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. Diz que todas as coisas deixadas por si mesmas, elas tendem à desordem. Toda energia utilizada, deixada em condição seguinte, ela tende à inutilidade. Se você não manter uma igreja, melhor dizendo, uma capela, um prédio desse, com o passar do tempo ele vai ter mofo, cupim na madeira, a tinta vai começar a perder o seu vigor, um tijolinho desse vai começar a cair. É só deixar as coisas naturalmente seguirem, que elas caminham para a desordem. Se você quer que as coisas se mantenham, você tem que estar toda hora mantendo. Um tijolinho caiu, você fortalece, uma pintura acabou, você pinta de novo. Se nós deixarmos a vida espiritual ficar no piloto automático, como se diz, é só ir à igreja, participar da escola dominical, é tudo mecânico, você vai descer para baixo. A alma pega-se ao pó, a alma tende ao que é de baixo, ao terreno. Tem pessoas que ficam imersas em suas preocupações com os cuidados desta vida e perdem a visão espiritual, como aquele caso da parábola do semeador, da semente que caiu entre os espinhos. Fica só com a visão horizontal da vida, perde a visão vertical, para de andar na presença de Deus, não sente mais temor, porque vive apenas em função daquilo que se pode ver, tocar, pegar e sentir, perdeu o laço espiritual. Você vai mofar. Sua alma vai apegar-se ao pó. Por isso o salmista diz: Senhor, minha alma tende para isso. Mas vem com a tua palavra e traz vida. Vem com a tua palavra e traz vida. Isso é o avivamento. É quando Deus, através da sua palavra, nos chama a si. Tira um povo secularizado e faz esse povo olhar para o céu e para a eternidade. Pega crentes, irmãos, que estão na mesmice, na rotina, e os traz para o fervor. Pega crentes que estão apenas batendo o ponto na igreja e os faz adoradores em espírito e em verdade. Nós temos que ser vivificados pela palavra de Deus, e assim nós vamos vencer. Nós vamos vencer espiritualmente. Vamos ficar de pé.